Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho. Hoje eu estou fazendo uma série de vídeos comentando este livro aqui, o livro de Mórmon, né, esse de cima. Mais especificamente o livro de Mosias, capítulo 29, do versículo 25 em diante. E esse versículo, os versículos seguintes, eles vão falar sobre a manutenção da liberdade. Como é que a gente faz para manter a liberdade? E no versículo 25 diz o seguinte: portanto, escolhei juízes pela voz deste povo, para que sejais julgados de acordo com as leis que vos foram dadas por nossos pais, as quais são corretas, e foram dadas a eles pela mão do Senhor. Então, primeiro que ele começa um princípio, né, de manutenção daquelas leis, né, um princípio conservador. Vamos olhar para o que os nossos pais fizeram, né, que tipo de lei, que tipo de moral essas pessoas, né, pregavam e possuíam, e vamos manter essas leis e essa moral, né, adaptando, claro, aos dias atuais, né? No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, não havia internet, né? Não havia avião, por exemplo, sei lá, na antiguidade não existia, mas havia outros meios de transporte, mas nós temos que adaptar aos dias atuais, mas nós temos que procurar, né, ver os princípios que estão corretos e manter esses princípios. Nós não temos que alterar toda a moral da sociedade em função de grupos minoritários. Nós precisamos manter os valores morais que nos foram transmitidos pelos nossos pais, né? E isso aqui está descrito nesse versículo. E fala uma coisa muito interessante no versículo seguinte. Diz: ora, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isso por leis. Resolverei vossos negócios de acordo com a voz do povo. E olha só que interessante. Aqueles que não gostam dessa moral conservadora, eles vão dizer o seguinte: não, nós temos que proteger o direito das minorias. Então nós temos que proteger o direito das minorias, eles falam tanto nos direitos das minorias, e com o direito das minorias eles vão suprimindo o direito da maioria. Por exemplo, o vilipêndio ao sentimento religioso sempre foi um crime, sempre foi reprimido, porque, afinal de contas, a maior parte da população é religiosa. Seja as religiões afro, seja as religiões cristãs, sejam as religiões de outras matrizes, enfim. Aqui no Brasil a gente não tem uma vertente tão forte assim de vertentes de budismo e tal, mas, enfim, né, nós temos que respeitar o sentimento religioso. E o que acontece? Nós hoje vemos o vilipêndio ao sentimento religioso funcionando à torta e direito, favorecendo uma minoria que se sente incomodada com a religião alheia. Ah, não, porque eu não gosto, né? Eu me sinto oprimido, né? Determinada religião acha que a minha conduta é pecaminosa, então eu tenho que oprimir essa religião, porque essa religião ela não pode me fazer me sentir oprimido. Então, assim, ó, não existe nada, né? Não estão obrigando a pessoa a viver diferente, não estão criminalizando essa pessoa, mas o fato dela se incomodar com determinada pessoa que pensa diferente dele, né, é o suficiente para essa pessoa, então, para essa minoria se destacar e ter os seus direitos mais reconhecidos do que o direito da maioria. A mesma coisa são os foras da lei, por exemplo, né? A pessoa é um fora da lei, é um assaltante, um assaltante, um assassino, um ladrão, enfim, né? Mas ele é o coitadinho, é vítima da sociedade, ele é assim porque a sociedade fez ele assim e tal. Quer dizer, a maioria da população que é honesta
ela precisa se curvar a uma minoria que resolve cometer maus passos. Então, eles estão muito mais preocupados com o direito de uma minoria do que com o direito da maioria. Por quê? Porque se eles prestarem atenção no que a maioria da população quer, a maioria da população quer algo diametralmente oposto dos interesses dos nossos governantes. A maioria da população não quer, por exemplo, o desarmamento. Ela quer o direito da pessoa poder ter um porte de arma legal. E não essa coisa, né, que alguns dizem, eu sou contra o armamento civil, mas a pessoa tem uma arma ilegal e tudo mais e continua fazendo, né? Quem está na ilegalidade vai continuar fazendo coisa errada. Então, assim, nós temos muitos exemplos de minorias que são beneficiadas em detrimento da maioria. A maior parte da população é contra a legalização do aborto, a esmagadora maioria da população. E eles usam uma minoria barulhenta para tentar reprimir o direito de uma maioria silenciosa, né? E aí eu ouço uma jovem dizer assim, porque a democracia não é o direito da maioria. Eu digo, como que não? Quer dizer, eles estão incutindo na cabeça dos nossos jovens que o direito das minorias é mais importante que o direito de uma maioria. E nós não podemos permitir uma coisa dessas. É claro que as maiorias, como diz aqui a Escritura, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, ao que é correto. Então é claro que a maioria da população não vai querer o extermínio de um grupo porque aquele grupo é diferente. Isso não é uma coisa que acontece, ao contrário, nós queremos viver em paz, nós queremos viver todo mundo junto, somos todos humanos, mas o direito das maiorias, a voz das maiorias precisa ser mais respeitada no nosso país para que a gente possa manter a nossa democracia. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha. E quiser continuar recebendo conteúdo desse canal, se inscreve, aperta no sininho para que possa obter esse conteúdo de uma maneira mais rápida. E obrigado pela atenção de todos vocês.